Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose the English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO do GPA, Marcelo Pimentel, o CFO e diretor de Relações com Investidores, Guilherme Gras, e o CEO do Grupo Exto, Carlos Mário Giraldo, e o CFO do Grupo Exto, Rui Souza. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para dar início à apresentação. Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer participar pela primeira vez do call de resultados do GPA. Eu estou muito feliz e entusiasmado de me juntar ao grupo e a esse time, e queria dizer que estou totalmente alinhado e comprometido com a estratégia plurianual já definida para a companhia. Em breve, pretendo apresentar minha visão das prioridades a serem trabalhadas. Nosso resultado do primeiro trimestre, eu vou fazer uma rápida introdução e depois passo o comando dessa apresentação para o Guilherme Gras, nosso CFO. Começo falando que no primeiro trimestre do ano se definiu como um período de transformação importante para a nossa operação no Brasil. Alcançamos um lucro bruto de R$ 1 bilhão no período, com vendas mesmas lojas positivas pelo segundo trimestre consecutivo no perímetro do novo GPA. No Grupo Êxito, celebramos a manutenção do crescimento e os excelentes resultados dos negócios. Ampliamos as vendas mesmas lojas em 20,8%, com crescimento nos 3 países de atuação e destaque para os formatos inovadores, que atingiram 35,5% de participação das vendas na Colômbia, com ênfase para o Carulla Fresh Market. No GPA Brasil, as vendas dos formatos premium já representam quase 50% do total. Registramos nesse trimestre um leve, mas importante crescimento da bandeira Pão de Açúcar e a aceleração da expansão da conversão das lojas após o fechamento dos hipermercados são agora prioridades e alavancas estratégicas fundamentais para a reestruturação do nosso negócio. Reinauguramos 2 lojas do Pão de Açúcar nesse primeiro trimestre e outras 10 em abril.
Temos outras 25 unidades em processo de conversão de hipermercados para Pão de Açúcar ou Mercado Extra e aproximadamente outras 40 lojas do Pão de Açúcar em processo de revitalização, com expectativa de inauguração nos próximos meses. Nossa expectativa é ter todas as lojas de hipermercados convertidas para os formatos Pão de Açúcar e Mercado Extra até o final do terceiro trimestre. Não posso deixar de mencionar a evolução constante do nosso negócio de proximidade, com destaque para as lojas de passagens, mais alavancadas agora pela retomada do fluxo das pessoas nas ruas e o retorno do trabalho presencial. Nosso plano de expansão para o negócio segue firme. Abrimos 2 lojas, um Minuto Pão de Açúcar e um Pão de Açúcar Fresh nesse primeiro trimestre. Temos mais 3 lojas em obra para abertura nos próximos meses. E nos negócios de supermercados mainstream, manteremos o foco no sortimento regionalizado e nos serviços de perecíveis para as bandeiras Compre Bem e Mercado Extra. Seguimos evoluindo também em nosso ecossistema digital em uma configuração de plataforma aberta e colaborativa como parte fundamental de uma estratégia multicanal. No Brasil, excluindo as operações dos hipermercados, crescemos o GMV do e-commerce alimentar em 44% no primeiro trimestre. Estamos implementando ações que darão mais foco em competitividade, captação de vendas e melhoria da operação. E no Grupo Êxito, a participação multicanal já chega a 9,4% das vendas consolidadas, atingindo 11,8% na Colômbia. Agradeço a todos e passo agora a palavra para Guillaume Gras, nosso CFO. Guillaume. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a participação no call de resultados do Grupo GPA. Vou iniciar a apresentação falando sobre nosso desempenho financeiro e nossos destaques de ESG. Depois, devolverei a palavra ao Marcelo, que irá concluir com as nossas principais mensagens de 2022. Antes de entrarmos nos números, é importante lembrar que nesse trimestre, diferente que o quarto trimestre, aplicamos o IFRS 5 relativo às operações descontinuadas e pelo qual reclassificamos o resultado das lojas hiper no perímetro descontinuado. Porém, vale destacar que continuam no Q1 algumas despesas indiretamente relacionadas ao hiper, como custo da sede e logística, e que nos retratamos na visão pro forma para melhor comparabilidade. Dito isso, no slide 4, apresentamos os números de desempenho consolidado que considera todas as operações do GPA Brasil e do Grupo Éxito. As vendas do grupo somarão 10,1 bilhões de reais no primeiro TRI de 2022, crescendo 2,3% comparado com o ano passado, resultado do forte desempenho da Colômbia, que representou 46,9% das vendas no período. No trimestre, registramos margem EBITDA ajustada de 6,5%, com queda de 1,1 ponto versus o Q1 de 2021, explicada pela menor diluição das despesas do lado Brasil e do lado do Grupo Éxito pela queda de receita de projetos imobiliários que não são recorrentes e que foram menores que no ano passado. Por fim, o lucro líquido do GPA atingiu 1,4 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, considerando o resultado da transação sobre hipermercados, relativo a 40 pontos comerciais e 11 imóveis que foram transferidos para o Assaí e que representa 1,5 bilhão de reais no período, no lucro líquido das atividades descontinuadas. No slide 5, vemos que a companhia mantém um patamar baixo de alavancagem de 2,1 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, com uma posição de caixa sólida
de 3,6 bilhões de reais, correspondentes a 2 vezes nossa dívida de curto prazo, o que nos garante uma ótima liquidez. Importante destacar que teremos uma entrada de caixa estimada de 3,4 bilhões de reais, referentes à transação do Extrahiper até 2024. O fluxo de caixa operacional consolidado do novo GPA, excluindo as operações descontinuadas, foram de 1,7 bilhões de reais, permitindo financiar todo o nosso plano de investimento e o custo da dívida. Por fim, gostaria de destacar a revisão da classificação da companhia pela Fitch de AA para AAA. Segundo a agência, a elevação do rating se apoia no significativo fortalecimento do perfil de negócios e financeiros da companhia após a conclusão da transação dos hipermercados e incorpora que a empresa continuará se beneficiando de seu modelo multicanal e multiformato, de marcas fortes e bem consolidadas na indústria, além da diversificação geográfica por meio do Grupo Éxito. No slide 6, apresentamos os impactos no P&L e a atualização da transação Extrahiper no Brasil. No resultado do primeiro trimestre, tivemos um resultado de lucro líquido das operações descontinuadas de 1,5 bilhão de reais, sendo 3,7 bilhões de receita da venda dos 40 fundos de comércios e 11 imóveis transferidos, 0,9 bilhão de baixa de ativos, 0,5 bilhão de despesas do projeto, como demissão de colaboradores, cancelamento de contratos e outras despesas relacionadas à transação, como, por exemplo, estoques, custo de desmobilização e devolução do sítio. Por fim, 0,2 bilhão de despesa relacionado ao resultado operacional, principalmente das lojas cedidas e das lojas em conversão. Por fim, 0,5 bilhão de despesa de imposto de renda. Com isso, somando os efeitos do quarto trimestre de 2021 e do primeiro trimestre de 2022, tivemos no lucro líquido 1,8 bilhões referente à transação dos hipermercados. Para complementar a atualização da transação sobre hipermercados, em fevereiro de 2022, anunciamos a assinatura de contratos definitivos da alienação de 17 imóveis próprios pelo valor aproximado de 1,2 bilhão e, em abril, anunciamos a decisão definitiva do CAD aprovando essa venda. Ao longo do trimestre, finalizamos a cessão de 40 pontos ao Assaí, totalizando 60 dos 70 pontos totais, os 10 remanescentes sendo ainda em fase de negociação com Assaí e proprietários. Em termos de fluxo de caixa, a companhia já recebeu 1,9 bilhão até o final do Q1 de 2022, como já comentado, irá receber mais 3,4 bilhões até 2024. No slide 7, apresentamos o desempenho financeiro do novo GPA Brasil, na visão pro forma, que considera os rateios de certas despesas que não podem ser reclassificadas para o lucro líquido das operações descontinuadas no contábil, por serem parcialmente relacionadas às operações descontinuadas. Dessa forma, as vendas totais do novo GPA Brasil somarão 4,2 bilhões. Olhando o perímetro mesmas lojas e excluindo os postos que tiveram impacto negativo nas vendas, dado que aproximadamente metade deles fica em áreas de lojas fechadas para conversão para Assaí, a venda mesmas lojas expostos cresceu de mais 1% e foi impactado por dois elementos. Ruptura de produtos,
devido aos ajustes logísticos necessários após o fechamento das lojas de hipermercado. Fechamos 4 CD e reduzimos a área de 4 outros. E 2, perda de foco da operação também, gerado pela transação das lojas hiper. As despesas totais representarão 759 milhões no trimestre, cujo crescimento nominal foi de 3%, bem abaixo da inflação do período, que foi de 11%. IPCA a 12 meses, sendo 13%. Isso só foi possível devido às iniciativas de controle de custo, principalmente frete, despesa de pessoal, melhorando a produtividade e redução de marketing. Finalmente, nosso EBITDA ajustado totalizou 321 milhões no trimestre, 12,8% menor na comparação com o primeiro trimestre de 21, com margem de 8,2%, menos 1,1 ponto contra o ano passado. Com maior foco nos formatos mais rentáveis e o nosso plano de expansão e conversão, esperamos ter uma diluição dos custos fixos nos próximos trimestres e, consequentemente, uma evolução na nossa margem de rentabilidade. Seguimos agora para o slide 8, com os resultados do Grupo Éxito, que apresentará mais uma vez um forte crescimento de 2 dígitos nas vendas mesmas lojas, de 20,8% versus o primeiro trimestre de 21, atingindo 6,9 bilhões de vendas totais no período. Esses crescimentos foram impulsionados pelo sólido desempenho na Colômbia e melhora das vendas beneficiada pela omnicanalidade e reabertura econômica do Uruguai. O GMV da atividade de e-commerce alcançou 640 milhões, com penetração na venda de 9,4% no trimestre. O EBITDA ajustado do primeiro trimestre totalizou 430 milhões, com margem de 7%, 1,2 ponto menor que o primeiro TRI do ano passado. O impacto principal refere à receita de projetos imobiliários não recorrentes menores que no ano passado. Passando para o slide 10, eu avanço a nossa agenda de sustentabilidade. Nesse chart, descrevemos algumas de nossas iniciativas e destaques do primeiro trimestre no Brasil e no Éxito, que participam dos nossos pilares de mudança climática, inclusão e diversidade e de impacto social no entorno de nossas comunidades. No Brasil, eu destaco as iniciativas referentes à agenda ambiental, onde já coletamos mais 129 mil toneladas de resíduos, em parceria com 24 cooperativas de catadores de matérias recicláveis e empresas parceiras. No Éxito, já atingimos 24% da meta do ano de recolhimento de matérias recicláveis de 2022. Na frente de promoção da diversidade, destaco a abertura de 500 novas vagas para o programa de liderança feminina, além de iniciar uma turma específica com 70 vagas para o programa de desenvolvimento totalmente direcionado para mulheres negras. No primeiro TRI de 22, o Grupo Éxito conquistou o selo Ouro Equipares, que faz parte de um programa de certificação de gestão de igualdade de gênero. E, por fim, no impacto social, lançamos um novo programa de concessão de bolsas auxílio para jovens que passarão no vestibular, mas não têm condições socioeconômicas de arcar com os custos da universidade. Foram 84 alunos que beneficiarão desse programa nesse trimestre. Por meio da Fundação Éxito, alcançamos 24 mil crianças beneficiadas pelo programa Zero Desnutrição, mais 3%
contra o ano passado. Esse número já representa 40% da meta do ano de atingir 60.000 crianças. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo agora a palavra ao Marcelo para concluir. Obrigado, Guillaume. No slide 12, eu quero falar um pouco sobre as nossas prioridades. Cheguei em um excelente momento com a companhia mais leve, voltada a um objetivo muito claro no Brasil e no êxito. No Brasil, recuperar as fortalezas do grupo. E isso está calçado em 6 pontos prioritários que gostaria de dividir com vocês. Crescimento estrutural do top line. Excelência de atendimento através de um avanço estruturado do NPS. Consolidação do modelo de multicanalidade em todas as bandeiras do grupo. Expansão e conversão de lojas. Melhoria do modelo de rentabilidade do negócio e a entrega dos nossos compromissos de ESG. No Grupo Êxito, nossa prioridade é a manutenção do crescimento por meio dos modelos inovadores, dos negócios complementares e o fortalecimento da multicanalidade. As iniciativas voltadas ao tema de nutrição infantil, que já é uma forte bandeira do grupo, como acabamos de ouvir, e a melhoria da sustentabilidade, fortalecendo a cadeia de valor, continuam sendo premissas da agenda com a sociedade e o meio ambiente. Diante dos próximos desafios e do cenário que temos pela frente, acredito que temos em mãos as alavancas certas para as melhores escolhas. Estamos muito focados e concentrados na execução da estratégia. E eu estou totalmente confiante no nosso planejamento estratégico para a evolução dos nossos resultados e convicto de que estamos no caminho certo. Vamos agora abrir para as perguntas e respostas e passo agora de volta ao operador para que possa dar sequência a esse processo. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. Vem da Daniela Eiger, analista sell-side, da XP. Daniela, por favor, pode seguir. Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu, na verdade, tenho algumas, né? A primeira eu queria explorar, eu acho que um tema que está circulando bastante na mídia, né? Que é a questão de eventuais vendas de ativo, né? Às vezes, algum tempo atrás vocês comentavam, enfim, de desinvestir de ativos não estratégicos, né? Algumas operações em outras regiões, mas agora eu acho que está tendo muito algumas notícias mais relacionadas a ativos mais core, né? Então, por exemplo, a bandeira Pão de Açúcar é uma delas, está voltando também algum tema em relação ao Grupo Êxito, então entender um pouquinho como que tá essa estratégia de desinvestimento de vocês, que vocês tinham parado um pouco de falar, e agora eu acho que voltou um pouco mais à mídia, principalmente com a sinalização ali de um potencial interesse do Abílio. E aí eu acho que segunda pergunta é em relação à questão da margem. De fato, o GPA Brasil, ele, apesar aí dos desafios, ele se manteve numa margem aí em torno de 8%, que é sólida, mas eu lembro que antes de vocês fecharem a operação extra, vocês falavam muito que essa era uma operação duplo dígito, né, de margem. Então, só entender se isso ainda é o caso, e aí quais são essas alavancas para vocês caminharem nessa direção. Se eu puder abusar aqui, fazer só uma terceira, talvez seja um pouquinho mais pontual, é mais entender aí essa questão do aumento do provisionamento, né, que eu acho que acabou impactando tanto a operação da Colômbia no Grupo Êxito ali na JV com o Bancolombia, como também na equivalência patrimonial do FIC, só entender um pouquinho o que foi isso, se foi alguma coisa mais de cautela, já está tendo alguma sinalização um pouco mais preocupante nesse sentido. Obrigada. Eu começo respondendo e passo para o Guillaume para que ele complemente, principalmente nessa última parte da pergunta. Com relação à primeira parte da pergunta, referente à venda de ativos,
tudo que tem sido colocado na mídia é especulação de mídia. Nós não temos absolutamente nada novo para acrescentar nesse tema, não temos nada para apresentar em curto prazo para vocês, ou médio prazo, não existe nada acontecendo nesse momento com relação a isso. Com relação à margem, você está correta na sua pergunta e expectativa. Essa é uma operação que potencialmente deve chegar nos próximos trimestres no caminho de se tornar uma operação de margem duplo dígito. A gente deve estar trabalhando já para os próximos trimestres com high singles, chegando provavelmente aí até final do ano, nessa ambição colocada pela empresa anteriormente. Guillaume, você quer comentar sobre a terceira parte? Sim, e só para finalizar lá esse segundo ponto, continuamos visando essa margem de EBITDA entre 9% e 10%. Vamos ter uma curva de maturação, como o Pimentel falou, que graças às conversões, que não entram ainda no perímetro continuado, graças também ao nosso plano de expansão e também o maior foco das nossas iniciativas na operação. Em relação à última pergunta sobre o resultado do banco da Tuya, eu vou deixar a palavra para o nosso CFO, Rui, da Colômbia, para explicar melhor esse impacto da provisão na carteira da Tuya. Rui, por favor. Obrigado, Guilherme. Daniela, bom dia. Obrigado pela pergunta. Aqui, um tema importante, antes de entrar um pouco mais no detalhe, é um efeito que a gente espera seja temporário. Está muito relacionado a um crescimento de carteira bastante forte. No primeiro trimestre, a carteira está 36% acima do primeiro trimestre do ano anterior. Então, é um aumento de provisão, basicamente por efeito volume. A margem de intermediação dessa carteira a gente vai perceber nos próximos meses. Então, na verdade, não tem nenhum risco ou não tem nenhum efeito de deterioração da carteira, é mais um efeito temporário. Os níveis de non-performing loans estão em mínimos históricos e a carteira está bem controlada. Teve, durante o último ano, um efeito de provisão, principalmente em 2020, na verdade, na pandemia, um efeito de provisão por cautela, mas já não é o caso. Tá ótimo. E, Guilherme, só em relação ao FIC, de que vocês têm com o açaí ali, também que vocês comentaram que também houve um aumento de provisões? Sim, houve, mas também mesmo motivo, Daniela, é mais pela expansão da nossa carteira, que continua crescendo muito forte na nossa bandeira PAN. Então, não é um problema de qualidade da carteira, mas tem mais a ver com a expansão da nossa carteira. Excelente. Obrigada pelos esclarecimentos. A próxima pergunta é do João Soares, analista sell-side do Citibank. João Soares, abriremos o seu áudio. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Marcelo, quando você coloca naquele slide das prioridades da companhia para 2022, acho que é interessante a gente abordar um pouco mais em detalhes aqui esse primeiro ponto, quando você fala de crescimento estrutural do top line com foco em sortimento e ruptura, né? Se você puder dar um pouco mais, explicar aqui como que exatamente como é que você está pensando esse sortimento nos diferentes canais, nos diferentes formatos, e como que a gente encaixa a estratégia de private label aqui. E uma segunda pergunta, e desculpa insistir nesse ponto da monetização de ativos, mas acho que é um ponto importante, tentar explorar outro ângulo aqui, mas se vocês veem oportunidades de destravar valor em algumas unidades de negócio, né? Então, por exemplo, um re-IPO do êxito, se isso faz sentido, né? Não necessariamente falando de monetizar, de venda, mas de destravar valor aqui, ajudar a entender o valor da soma das partes, acho que é importante
se isso está dentro do planejamento da companhia. Obrigado. Obrigado, João. Com relação à top line, né, que eu acho que, de novo, uma empresa de varejo precisa e vai ganhar o jogo através de crescimento de top line. A empresa tem feito um trabalho muito sólido na gestão de G&A, mas a gente precisa agora avançar no top line e um top line rentável, que é a quinta prioridade que a gente tem aqui, de fazer esse crescimento de venda, muito alinhado com a pergunta da Daniela, no contexto de buscar com que isso aconteça de forma rentável. Minha visão com relação a isso é muito clara no contexto de, né, com a saída do hiper, nós somos uma empresa de supermercados, proximidade e multicanalidade através de canais digitais. Através desse modelo, nós estamos colocando prioridades aqui. O primeiro dele é entrar no detalhe do sortimento ideal, principalmente para a bandeira pão, que hoje é a prioridade 1, 2 e 3 da minha gestão nesse primeiro momento. A gente garantir, por categoria, qual é o sortimento ideal para o pão de açúcar. E aí a gente está introduzindo um acompanhamento muito forte de OSA, do On-Shelf Availability, com parcerias com o Nielsen e com o próprio time interno, para garantir o fluxo da mercadoria, desde a priorização dos nossos fornecedores para os produtos em ruptura, também com o fluxo desses produtos até as nossas lojas. O segundo ponto é de garantir que esses produtos cheguem nas lojas certas. Então, a gente está dando uma prioridade, nesse primeiro momento, para as lojas mais rentáveis do grupo, garantindo que elas tenham absolutamente total chance de continuar avançando. Segundo caminho é exatamente o caminho de multicanalidade. A gente tem avançado, já falamos aqui, de 44% de crescimento em alimento com base no novo GPA, mas as nossas parcerias com o Last Mile, principalmente com o iFood, Mercado Livre, têm mostrado um potencial enorme. A gente continua crescendo participação neles e a nossa expectativa é de que isso continue trazendo para nós, não só num contexto de vendas, mas também no contexto de novos clientes. Nesse cenário que nós temos visto, é a oportunidade de mais ou menos 50%, 40% a 50% de novos clientes entrando através desses canais de Last Mile. Então, isso é super importante para a gente nesse contexto. E aí, voltar para o reforçar do que é e deveria ser e continua sendo a força do pão, que é o sortimento premium. Então, aqui a gente está avançando nessa revisão de sortimento para garantir a nossa presença como um supermercado premium no contexto do pão de açúcar, oferecendo sortimento qualificado. Obviamente que esse sortimento não só traz um ticket pack mais alto, mas também uma margem mais saudável. A boa notícia que eu tenho visto aqui é uma retomada de crescimento positivo de clientes. Então, o que a gente está focando é em acelerar isso sendo manifestado nas lojas, para que a gente tire proveito disso quanto antes. Mas, com relação a sortimento e com relação ao top line, acredito que aqui nós temos uma oportunidade muito grande de retomada relativamente rápida à medida que a gente acelere com essas priorizações. Com relação à monetização, de novo, não tenho nada novo para trazer para vocês. À medida que algo diferente aconteça, nós traremos isso ao mercado, mas principalmente falando de pão de açúcar, não temos nenhuma conversa acontecendo, não temos nada a acrescentar aqui, porque seria meramente especulativo. Perfeito, Marcelo, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem da Fernanda Sayal, analista sell-side do Credit Suisse. Fernanda, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Fernanda, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo e Guillaume, tudo bem?
Obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. E Marcelo, prazer te conhecer. Eu gostaria de perguntar como têm sido os primeiros dias como CEO, quais são as suas principais prioridades e preocupações na sua gestão e também qual o seu grande sonho profissional. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. E ótima pergunta. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz e fui muito bem recebido pela organização. Para aqueles que não me conhecem, eu sou varejista desde sempre. Minha história começou no Walmart, na Inglaterra, onde eu trabalhei por 12 anos, voltando para o Brasil, ainda no Walmart, e depois passagens pelo grupo DPSP em farmácias, na parte farma, e os últimos 5 anos na Marisa, vendendo moda. Então, de volta à venda de feijão com arroz, que me dá muito prazer. Nesses primeiros, literalmente, 4 semanas, eu tive a oportunidade de visitar já todos os formatos disponíveis nas lojas, visitar o nosso CD, visitar também o time do nosso e-commerce, da plataforma digital. E falo para você, Fernanda, que estou extremamente entusiasmada com o potencial que nós temos de continuar avançando nessa estratégia que a empresa assertivamente já tinha tomado antes mesmo da minha chegada. Então, confesso que me sinto muito privilegiado de fazer parte desse grupo nesse momento. Com relação aos desafios que nós temos pela frente, eu acho que são desafios, são oportunidades, mas meu foco principal são nesses 6 pontos que eu coloquei. E já dividi com o time aqui, que é a questão de realmente voltar a crescer o top line de forma sustentável e rentável. É importantíssimo que esse novo GPA confirme a expectativa do mercado, mas também dos acionistas e todo o grupo, no contexto de voltar a ser uma empresa rentável, que dê resultado e que continue cativando os nossos clientes, volte a ser a referência que nós sempre tivemos de ser como supermercado premium para os clientes de principalmente Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e demais praças que nós estamos crescendo. Com relação aos desafios, o desafio é continuar essa meta que nós temos de crescimento orgânico de lojas e fazendo isso de forma a sustentar o resultado planejado. Nós temos também um desafio grande de nos tornarmos cada vez mais essa plataforma digital do alimentar brasileiro, e eu acho que a gente tem feito isso com muita competência, mas vejo uma oportunidade enorme de continuar crescendo nesse tema. E mesmo já tendo feito um ótimo trabalho na gestão de G&A, é algo que a gente não pode abrir mão e constantemente vamos estar olhando para essas oportunidades para que, de novo, a companhia se adeque agora ao novo GPA, no seu novo tamanho e possa proteger a rentabilidade do grupo. Com relação a sonhos futuros, olha, sonho futuro é esse atual, é o sonho de ver essa empresa de volta ao patamar e aos resultados que ela tem a capacidade de ser, e eu estou motivado único e exclusivamente com esse sonho, com esse objetivo. Obrigado. Obrigada e sucesso. Obrigado. A próxima pergunta vem do Vinícius Preto, analista sell-side do Bank of America. Vinícius, abriremos o seu áudio. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Marcelo, Guillaume. Obrigado por pegar as nossas perguntas. A gente queria entender melhor 3 pontos. O primeiro é se vocês poderiam comentar sobre a maior alíquota de imposto de renda na Colômbia nesse trimestre e como a gente deve pensar essa linha daqui para frente. A gente compreende que a alíquota base aumentou, mas o aumento da alíquota efetiva parece ter sido bem maior. O segundo ponto é entender melhor como vocês estão pensando sobre Cdiscount. E, por último, se vocês puderem comentar um pouco sobre como está o fluxo de clientes nessas lojas que vocês estão convertendo. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Em relação ao IR da Colômbia,
o ponto principal é o reconhecimento de complemento de IR, que é uma escritura do lado do Brasil, complemento de IR em relação à diferença de taxa de imposto efetivo entre Brasil e Colômbia. Esse complemento de IR é geralmente reconhecido no Q4, foi reconhecido no Q4 do ano passado de 100 milhões, e agora passamos a provisionar esse complemento de IR cada trimestre, ou seja, é aproximadamente 20 a 25 milhões por trimestre, é o que explica esse impacto. Em relação a esse discount, como Marcelo falou, não tem agora o projeto de venda de uma parte da nossa participação está suspendida, está parada. Esperamos condições melhores para retomar esse processo. Então, nada novo nessa frente. E em termos de resultado, tivemos uma deterioração contra o ano passado, em termos de rentabilidade, uma venda um pouco mais baixa, com pressão mais forte na margem. Isso explica também a deterioração do resultado do lado da Cdiscount. Complementando a sua última parte com relação ao fluxo das novas lojas, o que nós temos visto é uma retomada gradual desse fluxo, em média 2% acima do run rate médio, e também, e acho que a boa notícia, como eu mencionei aqui, é que nós estamos vendo uma retomada de fluxo de uma forma geral, principalmente nos modelos de proximidade, onde, com a volta do trabalho presencial, a gente tem visto um retorno mais acelerado nesses formatos. Então, temos, sim, notado um comportamento positivo. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é da Irma Sgas, analista sell-side do Goldman Sachs. Irma, abriremos o seu áudio. Por favor, Irma, pode prosseguir. Bom dia, obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu queria voltar um pouco na pergunta do macro, com inflação reacelerando ao longo do primeiro TRI e ainda continuando relativamente elevado. Como que vocês estão vendo o momento atual e como que estão planejando, especificamente para os formatos que estão mais voltados para classe média baixa, né? O extra mercado e também o compre bem. E relacionado com isso, eu queria entender um pouco como que vocês estão vendo o same-store sales se decompondo entre repasse de preços e volume, o tráfego. Acho que você comentou agora um pouquinho de tráfego, mas especificamente sobre estes dois formatos. E também, desculpa, ainda relacionado a qualquer comentário sobre a concorrência dos regionais. Se vocês estão vendo eles se fortalecendo ou talvez até sofrendo um pouco neste momento de inflação elevado, que obviamente faz com que todo mundo tenha que trabalhar em escala e eficiência. Mas queria entender um pouco como que vocês estão vendo neste momento. Obrigada, viu? Obrigado, Irma, pela pergunta. Em termos de inflação, o que estamos vendo para frente? Ela vai continuar alta. Vemos que o aumento dos juros, por enquanto, não acalma muito essa pressão inflacionista. Então, ela vai continuar até o final do ano. Estamos falando lá de voltar à meta da inflação mais no início de 2023. Em termos de preço, olhando primeiro pelo top line e depois pelo SG&A, nós conseguimos repassar uma boa parte dessa inflação, mas não toda essa inflação, em particular nas categorias de perecíveis, que sofrem de uma inflação ainda mais alta. Nós conseguimos, como pode ver lá no primeiro trimestre, compensar esse não repasse da inflação com uma promoção um pouco menor. Ajustamos nosso
peso promocional para compensar esse não repasse total da inflação. Em termos de índice preço, vale destacar que melhoramos um pouco nossa competitividade nesse primeiro TRI, ganhamos 1 ponto de competitividade contra o mercado de autosserviço e esperamos que esse posicionamento vai ajudar a retomar nosso crescimento like-for-like a partir do Q2. E até já começar bem no abril, acho que vale destacar também nossa performance de venda abril, que está indo de forma muito mais acelerada que o primeiro trimestre, com crescimento de alto dígito. Em relação à despesa, também vocês podem ver que controlamos bastante a evolução da nossa despesa. Ela cresceu de 3% versus uma inflação de 11%. Vamos continuar monitorando essa despesa com iniciativas de melhoria de produtividade, também de redução de despesa na parte de frete e de outros contratos de manutenção TI. Em relação à concorrência regionais, Marcelo, se quiser complementar. Com relação a concorrências regionais, o seu comentário é fato, né? Eu acho que o nosso trabalho, principalmente à medida que nós estamos acertando a malha logística e voltando a conseguir ter uma fluidez de abastecimento, a gente tem ganhado crescimento consistente de venda, também nesses formatos, principalmente em proximidades, performando bastante bem, significativamente para a gente. Com relação à questão de regionais premium, a nossa presença na capital, principalmente, continua extremamente sólida, com market share bastante grande e dando crescimento em categorias que são importantes para a recorrência, seja FLV, açougue e padaria, que são categorias importantes para nós, bem como em termos de vinhos, né, que é uma fortaleza do Pão de Açúcar, que a gente continua se diferenciando tanto na loja física quanto no online, e também em o que a gente chama de perecíveis especiais, queijos e por aí vai. Uma diferenciação que a gente tem com relação aos regionais é a dinâmica de multicanalidade. Para vocês terem uma ideia, mais de 40% de toda a compra online é no modelo clique-retire. E isso é uma diferenciação não só com relação ao concorrente regional, bem como com os players digitais pure players. Então, aqui acho que a gente tem, na nossa estratégia de consolidar e fortalecer a estratégia multicanal, um ativo muito importante nas nossas lojas, porque aqui se trabalha também a recompra dos clientes que vêm às lojas retirar produtos. Então, acho que, sim, é um momento desafiador, mas eu acho que nós temos as ferramentas que estão se demonstrando como diferenciais competitivos com relação à concorrência. Perfeito, obrigada. Obrigado. A próxima pergunta é do Ruben Couto, analista sell-side do Santander. Ruben, abriremos o seu áudio. Por favor, pode prosseguir. Ruben. Bom dia, pessoal. No release de venda, vocês comentaram que o segmento premium teve uma regressão segundo a Nielsen e que o Pão de Açúcar ganhou share nesse contexto. Vocês podem falar um pouco sobre a percepção de vocês dessa performance do segmento premium? Porque a gente tinha uma expectativa que o cenário macro afetasse menos esse segmento premium, mas queria entender se vocês estão enxergando trade-down mesmo nesse segmento para formatos mais baratos. E olhando para frente, o que vocês enxergam desse segmento ao longo do ano em relação a crescimento tanto do mercado quanto o crescimento da própria bandeira Pão de Açúcar, e pegar esse último comentário do Guilherme também em relação ao like-for-like de um dígito alto, se isso também se aplica ao Pão de Açúcar agora nesse mês de abril. Obrigado.
Obrigado, Rubem. Sim, significa e se replica também no Pão de Açúcar. E com relação à questão de ganho de market share, eu acho que pela nossa capilaridade, a gente realmente se diferencia para o segmento premium e no contexto de expansão, onde nós estamos numa estratégia muito estruturada de geolocalização de público-alvo classe AB para a expansão, tanto de Minuto Pão de Açúcar quanto da loja expandida Pão de Açúcar, onde a gente está vendo esse benefício. Vale lembrar também que a nossa expectativa é de um crescimento maior já nesse segundo TRI, no terceiro, à medida que a gente finaliza as conversões dos hipermercados extras em Pão de Açúcar, que também estão muito bem posicionadas. Algumas delas a gente, mesmo antes de finalizar a conversão, já performando acima da expectativa original para essas lojas. Com relação à competitividade do cenário para esse público, eu acho que o ponto de alerta para nós é principalmente do que a gente chama de cesta abastecedora, daquela cesta onde se compra os mantimentos básicos e os commodities. Isso demanda menos diferenciação, portanto, cria uma vulnerabilidade no contexto dessa compra específica. E aqui a gente tem uma estratégia de comercial, marketing e CRM para ativar, principalmente nessa primeira semana abastecedora. No restante do mês, o que a gente tem visto na cesta complementar e na cesta mais premium, ainda uma retomada mais rápida, principalmente nessas categorias diferenciais que eu comentei com vocês, seja no contexto de perecíveis, seja no contexto de vinhos e queijos especiais. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é da Maria Clara Infantosi, analista sell-side do Itaú BBA. Maria Clara, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo e Guilherme. Obrigada por pegar a nossa pergunta. Então, do lado do Itaú, a gente queria entender melhor sobre a estratégia digital da companhia. De fato, a penetração digital da bandeira Pão de Açúcar é uma vantagem competitiva da marca e bem acima da média do mercado. Qual que é a visão de vocês quanto à evolução dessa penetração digital nos próximos anos? Qual é o nível ideal de penetração digital que vocês enxergam atingir lá no longo prazo? Se vocês puderem comentar um pouco mais de detalhes sobre quais são as iniciativas para sustentar esse crescimento e fortalecer também a rede multicanal do GPA como um todo, seria bacana. Obrigada. Obrigado, Maria Clara. Um prazer poder pegar a sua pergunta. Eu acho que essa é uma ótima pergunta e vai diretamente de encontro com a nossa estratégia. Nós não temos, e é importante fazer essa diferenciação, uma estratégia digital. A gente tem uma estratégia multicanal que cada vez mais vai ver esse cliente como um cliente que se manifesta e tem pontos de contato conosco em diferentes formas, seja na loja física, no digital ou de forma multicanal. Parte disso é exatamente a fortaleza que o Clique Retire tem se mostrado para o formato como um diferencial competitivo e, principalmente nesse contexto, a oportunidade que a gente tem de fidelizar o cliente, uma vez que ele está presencialmente nas nossas lojas, e aí criar um ambiente de impulso de compra e retenção. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a revisão de que nós estamos fazendo dos nossos programas de fidelidade, seja ele também num contexto de viés multicanal. Então, a gente está trabalhando com os times na estratégia de revisão do programa de multicanalidade, de fidelidade, olhando para o modelo que englobe tanto a compra física mais digital e também todos os outros pontos de diferenciação que o GPA tem dentro de um único ambiente, que é o nosso app. Então, a gente está fortalecendo todo o trabalho que a gente está dentro de multicanalidade para dentro do app,
E ali nós já estamos criando ambientes que criem aderência e reduzam o churn de desinstalls do app. E cada vez mais, o que a gente tem visto? O cliente que usa o app tem uma compra em múltiplos elevados. O cliente do Programa Mais, que compra no app, ainda mais. O cliente do programa dentro do app, que tem o Stix, que é a nossa moeda de troca, ainda mais. Então, está muito claro que nós temos ferramentas poderosas para atacar e continuar trabalhando aqui no curto, médio prazo, para fortalecer o que já é uma das grandes fortalezas do grupo, o melhor programa de fidelidade no Brasil, e a gente vê isso como diferenciação agora nessa visão multicanal. Por último, eu acho que a gente tem uma oportunidade também de consolidar e ir ganhando referência à medida que a gente vá plugando fortalezas dentro desse ambiente. Por exemplo, toda fortaleza no contexto de marca própria, que é uma diferenciação do grupo, principalmente agora que a gente está avançando em marcas próprias premium, com TAEC especificamente, olhando aqui o contexto de saudabilidade como um outro diferencial para a gente. Também o próprio a FIC, que tem oportunidades de fidelização e a gente quer avançar também dentro desse mesmo ambiente de hábito. Com relação à ambição, eu sou um grande promotor dessa visão multicanal. A gente está vendo o avanço que nós já temos no Brasil, temos a ambição de ver também o que o êxito tem feito nos países, principalmente na Colômbia, onde a gente tem uma participação já duplo dígito alto, e a gente entende, eu entendo que nos próximos anos a gente tem tudo para ir em direção a dígitos de 15% a 17%, e é para isso que o time está trabalhando. Importante, no entanto, dizer que toda estratégia multicanal precisa ser construída de forma rentável. Eu acho que eu e a empresa não estamos num negócio de crescimento único, exclusivo por crescimento. É importante que a estrutura desse crescimento seja embasada em uma estratégia que realmente traga rentabilidade e não só crescimento absoluto de vendas. Obrigado. Super claro, muito obrigada. A próxima pergunta é do Guilherme Vilela, analista sell-side do JP Morgan. Guilherme, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, muito obrigado por pegar a minha pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber de vocês, poderiam dar um update sobre quanto estão as vendas no segundo TRI, para cada uma das bandeiras. Em especial no formato de proximidade, assim, né? Dado uma base de comparação forte de 2021, como vocês estão vendo isso, a desaceleração para esse ano, né? E se a gente pode esperar mais rupturas devido a ajuste logístico no próximo TRI. E a segunda pergunta é referente ao modelo de expansão do Pão de Açúcar, né? Como vocês pretendem fazer essa expansão? Assim, vocês comentaram bastante sobre o assortment novo, mas eu queria um pouco mais de granularidade sobre o modelo G7, assim, né? Como ele se compara com as lojas que não estão convertidas a esse formato em termos de produtividade e vis-à-vis ao tráfego dos clientes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Olhando a performance do Q2, como eu falei, entramos nesse Q2 numa dinâmica muito diferente que é a dinâmica do Q1, uma venda que está acelerando em todas as bandeiras. Mercado Extra crescendo quase duplo dígito, Pão de Açúcar também se aproximando do duplo dígito de crescimento em abril. A parte de proximidade, pela base elevada que ela tem um crescimento também, mas um pouco menor, mas ainda vamos falar de mid-single digit crescimento. Então, isso é a performance do mês de abril.
Esperamos continuar nessa tendência no mês de maio, que também vai se beneficiar de um calendário favorável, Dia das Mães, e nossa projeção para o Q2. Em termos de ruptura, nós normalizamos a situação no mês de abril, o que explica também essa retomada de crescimento. E agora, para o ponto sobre a expansão, deixo a palavra para o Marcelo. Só complementando um tema de ruptura, né? Nós criamos uma força-tarefa aqui para trabalhar junto com times comercial, time de operações, lojas e fornecedores. Priorizamos os principais itens, os Never Be Outs primeiro, e isso em abril nós já reduzimos em 50% a ruptura de Never Be Outs que estávamos no início do mês. E agora continuamos, a nossa expectativa é de chegar muito próximo a zero de ruptura dos principais itens de Never Be Out e continuar nesse programa de redução de ruptura absoluta para todos os canais. Então, acho que a expectativa que nós temos de ruptura, dado o cenário anterior, é de uma melhora constante e é importante para esse novo GPA essa palavra constância. A gente sai de modelo de hipermercado, sai de modelo high-low para um modelo muito mais de trabalho de previsibilidade. Toda a minha interação com a indústria tem sido exatamente dessa nova revisão, desse novo modelo que garanta sortimento constante nas prateleiras e não na dependência de negociação errática que possa vir a acontecer. Com relação à G7, estamos extremamente felizes, porque o que ela traz, principalmente, é uma evolução muito grande no perecíveis. A gente dá mais espaço para o perecíveis, ela ganha espaço, principalmente ali, FLV e padaria, na entrada da loja, que já é impactado, e com o açougue vindo em sequência. E o que a gente tem visto é um crescimento próximo a mid-singles no perecíveis e um crescimento na faixa ali de 2% em mercearia. Nós vamos continuar avançando, como eu falei, muita loja importante para ser feita. A partir de agora, do segundo e terceiro trimestre, isso acelera e a gente começa a se beneficiar desses números. Com relação a fluxo, é difícil dizer, pelo menos por enquanto, que o crescimento de fluxo que nós estamos experienciando está correlacionado com o G7. O que a gente vê é o crescimento de experiência, NPS, o crescimento da venda, sim, como eu comentei aqui, mas, por outro lado, o crescimento de fluxo nós estamos experienciando no negócio como um todo. Muito claro, muito obrigado, pessoal. Abraço. A próxima pergunta é do Andrew Rubin, analista sell-side no Morgan Stanley. Andrew, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Hi, thanks for taking the question. Most have been answered. Just one item, if you could talk more on the conversion of stores. What's your updated timing and any thoughts on the banners you're considering for the remaining extra stores? And you also mentioned the incorporation of Comfort BAM. If you could please provide more detail on the plans there. Thank you. Thank you, Andrew. As far as conversions from Extra, we should finalize all the conversions by the end of the Q3. I think we should be able, most of them to happen during Q2, and then we'll have a few left on Q3. As far as Compribank, we are finalizing, and I think Guillaume could help me here with the precise dates, but we are pretty much there, and that will bring, I think, productivity to the Extra and the supermarket model as we unite the teams. The commercial side will benefit from that, but I'll give Guillaume
the word here to give you some specific dates and the process that he's closer to it than me. Sim, obrigado, Marcelo. Bom, em relação a essa incorporação, a data prevista é final de maio. Importante dizer que essa incorporação não envolve uma mudança da bandeira, por enquanto Compreben permanece com a bandeira Compreben. Essa incorporação envolve mais um movimento de sinergia na parte de TI, de logística, de áreas de compras também, de negociações comerciais e de custo administrativo da sede. A Compreben é uma rede pequena, que tem 28 lojas, é uma rede pequena que não consegue absorver esses custos fixos e essa incorporação tem mais a ver com um movimento de sinergia que até deveria ajudar a ganhar 2 pontos de EBITDA de rentabilidade nessa bandeira. Great, thank you both. A tradução em inglês. A próxima pergunta é do Felipe Reboredo, analista sell-side do Citibank. Felipe, abriremos o seu áudio. Por favor, pode seguir. Bom dia, pessoal. Só mais uma pergunta aqui do lado do Citibank. A gente queria entender um pouco aqui em relação ao same-store sale, né? Vocês já falaram desse same-store sale próximo aí, né, de double digit, um high single digit para abril, mas o que a gente queria entender aqui, né, dado esse posicionamento mais premium que vocês têm agora, principalmente com a bandeira pão, se vocês esperam ver um same-store sale acima da inflação de alimentos até o final do ano. Obrigado, viu? Felipe, eu acho que acima da inflação de alimentos, não. Acho que a realidade e o que a gente está focando, principalmente agora, é na reconquista desse cliente-alvo, principalmente falando do contexto de Pão de Açúcar, do cliente premium da classe AB, e oferecendo para ele motivos, experiência. Estamos muito focados nesse contexto de retomar as duas prioridades que eles falam conosco, que é sortimento e experiência de compra. E é nisso que nós estamos focando. Eu acho que isso gradualmente vai vir, mas a gente precisa continuar trabalhando também no contexto da marca, né, desse rechamamento dos clientes para o pão, e a gente tem uma estratégia pronta para isso, mas acho difícil afirmar que cresceremos acima da inflação alimentar. Acho que não. Não, tá claro. Perfeito. Obrigado. Não, por enquanto não. Agora, talvez que também nosso programa de reforma vai ajudar a sustentar esse crescimento like-for-like. Talvez em algumas lojas, sim. Em particular, as lojas que vamos reformar, claro que esperamos crescer em cima da inflação. A próxima pergunta é do João Paulo Dias Andrade, analista sell-side do Bradesco BBI. João Paulo, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, aqui um follow-up mais rápido sobre competição. Se vocês tiverem alguma leitura, claro, como que vocês estão enxergando a concorrência nessas lojas onde vocês estão fazendo uma atuação mais incisiva, seja com a própria reforma ou, eventualmente, um ajuste de sortimento ruptura que o Marcelo comentou. E um follow-up também rápido, vocês estão vendo alguma coisa na questão de omnichannel da concorrência, se vocês já estão enxergando, como que vocês estão enxergando a digitalização desses regionais e por plataformas de e-commerce horizontais, né, que eles, enfim, têm sido vocais com essa estratégia. Obrigado. João, com relação à concorrência, é difícil de eu mencionar, não, a gente tem tido, principalmente com relação à regional, é mais difícil, a gente tem focado muito realmente do nosso lado aqui, como fazer crescer a nossa estratégia atual. Com relação no primeiro TRI, a gente teve aí
manutenção, até mesmo leve queda de market share, mas já tendo uma retomada agora no mês de abril. Então, eu acho que um cenário competitivo que, quando a gente tira a expansão da concorrência, o like for like, a gente está realmente no jogo. Com relação à multicanalidade, o que a gente vê é uma concorrência que ainda está tentando se preparar e, portanto, utilizando muito de last milers para poder fazer essa venda multicanal, sem uma estrutura embarcada para poder vender o seu próprio 1P, como nós temos dentro do app, da relação sólida que temos de base do cliente mais, e também com a capacidade de last mile que nós temos com o James. Acho que é algo que precisamos ficar atentos, porque começaram a se movimentar e não podemos, de forma alguma, minimizar isso, mas, de novo, acho que a oportunidade que temos é de focar naquilo que nós fazemos já muito bem, temos a liderança no mercado e que não podemos deixar isso ser perdido. Então, o nosso lado aqui, como eu mencionei anteriormente, é o foco na consolidação e crescimento da nossa estratégia multicanal. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Pimentel para as considerações finais da companhia. Pessoal, queria aqui agradecer novamente a participação de todos vocês, de todas vocês nesse nosso call de resultado. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a receptividade que eu tenho tido aqui do time, de todo o time de GPA nesse processo de chegada, de entrada minha no grupo. Nas lojas, nos escritórios, nos CDs, sendo aqui no escritório, sendo sempre muito bem recebido, isso tem sido muito, muito bom para mim. É um time sênior, é um time comprometido, um time dedicado, e eu tenho muita alegria agora de fazer parte desse time. E eu estou extremamente bem impressionado com a qualidade desse time e o compromisso e o foco na dedicação de todos na execução da estratégia da companhia para os próximos anos. Nós temos certeza que temos a estratégia certa, estamos com um time com clareza e objetividade na execução dessa estratégia e temos a expectativa de, a cada trimestre, poder trazer a vocês essa evolução planejada. Então, meu muito obrigado e ótimo dia a todos. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.